Para começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre Renato Gaúcho, ex-técnico do Grêmio, usou suas redes sociais para agradecer às diretorias de Vasco e Santos. Ele recusou a proposta de ambos, disse que quer descansar, entre outras coisas, abre aspas para o Renato, é preciso recarregar as baterias. Fiquei muito feliz por ter sido procurado por dois dos maiores clubes do futebol brasileiro, fecha aspas, a impressão que eu tenho é de que ele vai aguardar por ofertas de clubes que briguem por título. Bora de outra notícia exclusiva, quero contar que o Vasco está acertando os últimos detalhes para contratar um zagueiro que pertence ao Palmeiras. Trata-se de Lucas Freitas, atleta de 23 anos de idade, que disputou o Campeonato Brasileiro pelo Juventude. Nem começou como titular, mas terminou de forma confirmativa, muito bem no time principal do Juventude. A partir do momento em que ele se torna titular, o Juventude cresce demais de produção. Está longe de ser um zagueiro muito forte, 1,83 m, dá para dizer que é até franzino, mas com enorme qualidade na bola nos pés, canhoto, e o Vasco busca há bastante tempo jogadores para essa posição. Ainda há busca por outro atleta, ainda que esse negócio seja confirmado, e a tendência é que isso aconteça nos próximos dias. O Lucas Freitas, que no Juventude ganhava R$100 mil por mês, parte do salário pago pelo Palmeiras, parte pelo Juventude. O Vasco ofereceu R$200 mil mensais num contrato de 3 anos. Vasco e Palmeiras discutem os últimos detalhes desse acordo, que deve ser sacramentado a qualquer momento. Só para completar, vale a lembrança de que o Lucas Freitas foi formado na base do Flamengo, embora não tenha tido oportunidades, acabou se destacando no Valladolid da Espanha. Depois voltou ao Brasil, contratado pelo Palmeiras, chegou a atuar no Profissional do Verdão, antes de ser emprestado para o Moreirense de Portugal, para Chapecoense e para o Juventude. O plantão urgente desta quinta-feira. Informação, notícia que acabou de sair, está repercutindo em todos os veículos, e para trazer essa informação tão importante que pegou todo mundo de surpresa. Vamos debater bastante sobre esse assunto e outros que estão movimentando esse dia de hoje em relação principalmente ao assunto novo técnico. Galera, compartilha para geral, porque eu acredito que essa transmissão não chegou a notificação e nós vamos falar bastante sobre esse assunto técnico do Vasco. Boa tarde, Alan Santos. Informação de última hora é que Fábio Carille, ex-treinador do Santos, fez a última campanha com o Santos, fecha contrato com o Vasco por 1 ano. Informação vinda do jornalista André Hernan. A princípio, o GE trouxe a notícia que o Carille estava numa negociação bem avançada. As duas partes, inclusive, se agradaram da proposta realizada, e o Carille, portanto, assina com o Vasco com 1 ano de contrato. Um assunto que temos muito a falar, com muitos detalhes, principalmente ao perfil de treinador que é o Carille e ao perfil que o Vasco precisa, e aquilo também que o torcedor gostaria de ter no Vasco, né? Nós vamos falar bastante sobre isso, que a galera tá chegando aqui comentando já bastante, mas eu quero trazer você aqui as suas impressões em relação a essa notícia. Boa tarde, Alan. Uma boa tarde para você, Jonathan Santos, toda a nossa audiência. O Vasco acaba de fechar o contrato com o Fábio Carille por 1 ano, né? Segundo a informação, como você muito bem falou, do André, né? Muito engraçado, parece o Vasco ficar um pouco sem critério nessa contratação. O Vasco demorou 2 dias para negociar com o Renato Gaúcho, e no final dessas duas rodadas de negociações, o Vasco não conseguiu persuadir, não conseguiu fechar um contrato com o Renato Gaúcho. Mostrou o projeto, falou sobre o ano de 2025, mostrou nomes que estavam ali na mesa também do Vasco da Gama para contratar jogadores para a próxima temporada, e no final de tudo, o Vasco da Gama fecha com o Fábio Carille. Para mim, na minha opinião, é muito claro isso, é uma falta de critério absurda do Pedrinho, do Marcelo Santana e de toda a mesa que fez essas escolhas, principalmente acerca do Fábio Carille. Basicamente, Jonathan, você sair de casa para comprar, alguém te pede, por exemplo, a sua mãe pede para você comprar ali um açúcar, e você vai até o mercado e traz o sal. Aparentemente, você olha e vê que os dois são o quê? Iguais. Os dois são treinadores.
mas ali o sabor do sal e o sabor do açúcar são totalmente diferentes. Basicamente o Vasco fez isso, contratou um técnico de futebol que fez a última temporada do Santos, mas eles são completamente diferentes. O perfil do Renato Gaúcho é totalmente diferente do perfil do Carille. Isso traz a estranheza, principalmente ao torcedor do Vasco, e a gente está aqui cobrindo também o dia a dia desse clube. Não faz nenhum sentido o critério que o Vasco utilizou para contratar o Fábio Carille. O único que a gente consegue se abraçar, a única forma, o único jeito que a gente vê dessa contratação ter algum sentido é o seguinte, Jonathan: ninguém quis assumir o Vasco da Gama. E acabou sobrando aí para o Carille, e o Vasco vai com ele para a próxima temporada. Não, Alan, e esse pensamento do Vasco sempre querer a xepa, a sobra, eu não estou falando só a Carille, não, mas muitas das vezes em contratações, negociação com o jogador, deixar para a última hora, sabe? Essa mentalidade, eu estava conversando agora recentemente com o Mumu da Colina, no canal Aqui Se Fala de Vasco, há poucas horas a gente estava aqui numa transmissão falando sobre isso. Não dá para você começar um planejamento para 2025 com um treinador, tudo bem, que levou o Santos ao acesso para a Série A 2024, mas eu acredito muito que não é esse perfil que o Vasco precisa no momento. E foi uma das primeiras perguntas ao presidente Pedrinho, pós a demissão do técnico Rafael Paiva naquela coletiva. Qual era o perfil para o Vasco nesse projeto? Sabe, eu acho que você apostar no Antônio Oliveira, você apostar no Carille, é melhor você buscar manter o Felipe Loureiro, por exemplo. Vasco hoje, mais uma vez, acaba garoteando nesse princípio, porque se você pegar em outros retrospectos, é até difícil, até duro de lembrar que o Vasco jogou uma Série B com um treinador, nada contra, a gente não tá aqui levando nada pro pessoal, tá, galera? Sempre pro lado profissional, mas o Vasco jogou uma Série B com Maurício Souza, o Vasco começou um projeto SAF com Maurício Barbieri, o Vasco tentou recomeçar uma temporada ali, consertar o trem com ele andando, com o Boina. Sempre uma aposta, sempre uma tentativa, nunca um projeto sólido, como há um dia atrás estava sendo até com o Renato Gaúcho, no modo que o Renato tem uma experiência, o Renato tem uma bagagem, o Renato ele tem uma casca. Mas, Jonathan, e agora você acaba tendo que fechar com o Fábio Carille, nada contra a pessoa, mas me bate uma dúvida muito grande, uma incógnita muito grande, uma desconfiança muito grande. Tomara que o Carille chegue e faça um bom trabalho, mas você já começa a temporada com uma incógnita, com uma dúvida, com uma pulga atrás da orelha. O que me deixa assim, sem entender muito o nome do Fábio Carille é no seguinte, no tocante no seguinte, que começa a negociar com o Renato Gaúcho, demora-se 2 dias de negociação, do nada é encerrado por conta de não ter um acerto, a princípio, financeiro, né? O Vasco ofereceu menos do que ele vinha recebendo os vencimentos dele no Grêmio, e o Vasco hoje é uma SAF, na minha opinião, quebrada. O Vasco precisa urgentemente de um investidor. O próprio Pedrinho fala sobre isso, que ele salvou o Vasco da Gama, que ele, entrando na justiça, tirando o domínio da 777 Partners do futebol, ele teve que tomar uma decisão de trazer para ele essa responsabilidade. Só que os dias passaram, os meses passaram, o Vasco se manteve na Série A, com o salário em dia, ok. O planejamento do ano de 2025 vai ser um planejamento muito mais enxuto. Mas isso não dá para colocar, Jonathan, dentro de uma sacola, dentro de um lugar, que é onde não dá para fazer um bom futebol. O
Fortaleza, nessa temporada, se classificou para a Libertadores da América, tendo a terceira melhor campanha, com uma folha salarial de 7 milhões de reais por mês. A folha salarial do Vasco da Gama chegou a estar a 17 milhões. É muito alto. É um dinheiro muitas vezes gasto de uma forma muito errônea, muito errada. E agora, vai para o ano de 2025, e o Pedrinho deixando isso muitas vezes claro, dizendo que não vai ter investimento alto, mas na minha visão, falta um pouco de criatividade, falta um pouco de padrão, falta um pouco de entendimento de quem hoje dirige o Vasco da Gama. E o torcedor tem sim a sua forma, tem sim a sua razão de estar completamente chateado pelo nome do Fábio Carille. Fábio Carille, na última temporada, foi técnico do Santos, conseguiu ser campeão da Série B, conseguiu um acesso importante, mas vale lembrar, o BTD Esportes cobriu o jogo entre Santos e CRB na última rodada, contra o Vila Nova, se eu não me engano. Vila Nova ou CRB, ele acaba perdendo ali por 2-0 e levanta a taça sendo vaiado. O torcedor por lá não gostou. Fora o clima com a torcida, né? Que não era dos melhores, né, Alan? Sim. Fora o clima, a aproximação com o torcedor. O primeiro a se ganhar de um novo treinador do Vasco é ele ganhar a torcida e o vestiário. Se o Carille chega, ele não tem um vestiário, ele não tem a torcida, pode-se dizer que ele já chega praticamente com um forte indício de não cumprir esse um ano de contrato. E você quer um adendo maior? O Renato Gaúcho soltou uma nota nos seus stories dizendo que agradeceu o interesse do Vasco e também do Santos. Então o Renato Gaúcho era um perfil tanto para o Vasco quanto para o Santos. E aí o Vasco, do nada, contrata o ex-treinador do Santos. Não faz completa... Não tem nenhuma... Não tem nada, não tem razão, não tem motivo para isso. Não faz nenhum sentido essa escolha da diretoria. Ou seja, o que não serve para o Santos para um projeto de Série A, serve para o Vasco para a temporada 2025? Será que o Vasco não aprendeu com os erros da última janela? Com tudo que 2024 ensinou, por mais que o Vasco conseguiu chegar numa semifinal de Copa do Brasil, está em 10º lugar no Brasileirão, ter 50 milhões em premiação, há uma probabilidade de chegar a 500 milhões com metas, né, de televisão, vendas de jogadores, há uma probabilidade de 500 milhões no caixa para 2025 e os 3 meses autossustentável feito pelo Pedrinho, falado pelo presidente. Mas começar com Carille nessa pré-temporada para um planejamento, Carille vai trazer quem? Jogadores da Série B? Cara, eu posso estar aqui fazendo um pré-julgamento, mas eu acho muito difícil, muito difícil. Torcedor vascaíno, o Vasco pegou todo mundo de surpresa anunciando Fábio Carille como seu novo treinador. Meu Deus do céu, né? Parece que o Vasco não aprende com os seus erros, né? O nosso amigo aí, Jonathan Santos, falou tudo. O Vasco parece que não tem noção do que está fazendo. Tá totalmente errado, já começa errado a próxima temporada, né? Porque, como ele disse aí, se o Fábio Carille não serve para um projeto do Santos, que subiu para a primeira divisão, como vai servir para o Vasco, que já estava na primeira divisão e precisa aí disputar a Sul-Americana para avançar e ser campeão, né? Brigar pelo título, Copa do Brasil, Brasileirão novamente, para chegar lá em cima, buscar uma vaga para a Libertadores. Como que um treinador desse serve para o Vasco? A gente pode estar julgando errado, né? Como o próprio Jonathan Santos disse aí, dele chegar a fazer um bom trabalho no Vasco, indicar bons jogadores que dê frutos, mas é tudo uma incógnita, né? Tudo pode acontecer. Eu quero a sua opinião aí nos comentários, o que você achou da contratação de Fábio Carille no Vasco.